Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É importante nós começarmos falando que todos nós, sem exceção, todos nós que aqui estamos, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você não nasceu apenas por nascer, você nasceu para adorar a Deus. Segundo, é importante nós sabermos que nenhuma atividade na igreja, nenhuma, por mais importante que ela seja, ela não suplanta o nosso real e verdadeiro propósito, que é adorar a Deus. É importante nós sabermos que nenhum trabalho feito para Deus ocupa o lugar da adoração a Deus. Precisamos saber que o nosso relacionamento com Deus começa pela adoração e nunca pelo trabalho. É importante guardar isso, porque nós costumamos inverter isso. Às vezes nós começamos pelo trabalho, pelas atividades, e não pode. O nosso relacionamento com Deus começa primeiro pela adoração, depois vem o trabalho. E concluindo esta parte introdutória, é importante todos nós sabermos que Deus até gosta do nosso trabalho, mas o que Ele gosta mesmo é da nossa adoração. Nessas 5 sextas-feiras que se passaram, nós estudamos os seguintes temas. Primeiro, nós estudamos a primeira mensagem, falando sobre a razão da nossa real existência, que é ser adorador. Segunda mensagem, a temática foi uma pergunta: Deus aceita qualquer tipo de adoração? É claro, é óbvio e é bíblico que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. A terceira mensagem, nós falamos da história de uma mulher que mudou a história com uma atitude de adoração. Na quarta mensagem, nós pregamos sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ali, Jesus deu o maior ensinamento sobre a adoração. E na quinta aula, a nossa temática, que foi nesse mesmo texto que nós lemos hoje, nós aprendemos com os serafins. Os serafins que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. E nós aprendemos que todos nós devemos usar todo o nosso potencial para adorar a Deus. E hoje está aqui no telão, o tema da nossa mensagem: quem está sentado no trono do seu coração? É uma pergunta. Quem está sentado no trono do seu coração? Fazendo esse estudo, eu destaquei 4 coisas importantes. Primeiro, percebi que estamos diante da coisa mais importante da nossa vida. Mas pastor, o senhor tem dito que ganhar almas é mais importante? A adoração vem antes de ganhar almas, porque você não tem como ganhar almas se você não estiver bem.
Então a adoração vem antes da salvação das almas. Então, nesses estudos, eu percebi que nós estamos diante da coisa mais importante da nossa vida. Segunda coisa que eu aprendi e destaquei: diante das mãos de Deus, as mãos que abençoa, as mãos que dá, e diante dos pés, acho que eu que desliguei, glória a Deus, eu que apertei aqui, vou repetir: diante das mãos de Deus que abençoa e que dá, e diante dos pés que recebe, mãos que dá e abençoa, os pés de Jesus que recebe, nós, na grande maioria, preferimos as mãos que recebem. Isso é fato. Terceira lição que eu aprendi e destaquei: quão longe nós estamos do real propósito da nossa vida com Deus. Ou seja, o nível da nossa adoração ainda é muito baixo, muito pequeno. Isso também é fato. Quarto e último, diante dessa deficiência gigantesca que nós temos com respeito à adoração a Deus, eu percebi uma coisa: ainda há tempo. Ainda há tempo de se voltar para Deus e viver um alto nível de adoração. Nunca é tarde. Não importa como você viveu até o dia de ontem, se você hoje decidir fazer a diferença, Deus estará com você. O tema está aqui: quem está sentado no trono do seu coração? Precisamos ter muito cuidado com as coisas que tomam o lugar de Deus no culto e também na nossa vida. No texto que nós lemos, Isaías, ele teve uma visão, ele viu um trono, mas o trono que ele viu não está nas circunstâncias que esse trono está aqui, porque esse trono, o trono que Isaías viu, estava ocupado. Isaías disse que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí eu gostaria de dizer só uma palavra aqui para a gente continuar. Quem vai abrir a Bíblia aí rapidamente, Isaías capítulo 6, só para mim pontuar aqui e para a gente divergir do nosso tema. Isaías capítulo 6, cadê? Quem achou? Rapidamente. Os obreiros aí, bom de Bíblia. E capítulo 6, vai, prefeito Paulo Sérgio, fala, filho. Lê um, meu Deus está no 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado. Pronto. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado. Só para pontuar, no final eu vou explicar. Está diferente do tema que nós acabamos de propor aqui. Sentado. Mas o texto diz que Deus não estava sentado. O texto diz que Deus estava, Paulo Sérgio? Assentado. Guarda aí no seu coração que daqui a pouco eu vou explicar por que o nosso tema diverge do que nós acabamos de ler. O nosso tema diz sentado e o texto bíblico diz assentado. Vamos lá, só para pontuar, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deus estava sentado no trono e, conforme a imagem que nós colocamos aqui na sexta-feira passada, por cima do trono de Deus havia os serafins. Os serafins é uma classe de anjos. E os serafins que voavam ao redor do trono de Deus, eles clamavam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Obrigado. Só pode haver adoração se o trono estiver ocupado. Segundo, a adoração sempre será feita para quem estiver sentado, seja Deus ou seja o diabo. A adoração sempre será feita para quem estiver sentado. Aí entra uma pergunta: quem está sentado no seu coração? Quem está sentado no seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração? É uma pergunta para você refletir. Mas pastor, que pergunta boba, idiota é isso? É claro que é Deus. Será? Por que você pensa tanto em dinheiro? Por que você pensa mais nas coisas que são daqui do que nas coisas que são de lá? Por que você ajunta tesouros aqui e não ajunta tesouros lá? Muitas igrejas, tiraram Jesus do trono. Muitos de nós fizemos o mesmo com o trono do nosso coração. Tiramos Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Preste bem atenção. Às vezes, quem está sentado aqui é o seu filho. Às vezes, quem está sentado ali é o seu trabalho. Às vezes, quem está sentado ali é o lazer que você quer a todo custo ser feliz. Às vezes, quem está sentado ali é um artista, é um cantor, é um pregador, é um jogador de futebol. Às vezes, quem está sentado ali é o dinheiro. Às vezes, quem está sentado ali é o prazer da carne. Às vezes, quem está sentado ali é a prostituição e o adultério. Às vezes, quem está sentado ali é a bebida, é as drogas. E eu torno a perguntar: quem está assentado no trono do seu coração? Romanos capítulo 11, versículo 36, olha o que Paulo disse: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, porque dele, por meio dele e para ele. Só que na prática, às vezes não é isso que acontece dentro da igreja. Só que na prática, às vezes não é isso que acontece no nosso coração, na nossa vida. Tiramos Deus do trono quando o culto é antropocêntrico. Se o culto for antropocêntrico, Deus não está no trono. O que é um culto antropocêntrico? É um culto onde o homem é o centro. A atenção e o foco está direcionado no homem. O homem é colocado no centro da adoração. Irmãos, isso é muito simples. Não, pastor, tem isso mesmo? Vou só refrescar a sua memória aqui. Coloca no cartaz de domingo, para um pregador famoso aí perdido na terra. Renan Lopes. Mas aí não vai caber aqui na igreja, pega mais leve. Coloca no cartaz domingo. Que dia que é domingo? 22. Dia 22 do mês, qual mês nós estamos? Do mês 6, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, vai estar pregando o pastor Renan Lopes. Irmão, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir para a escola dominical
e ficar na igreja. Se você quiser assistir o culto. O que é isso? Isso é o antropocentrismo. Ou a figura do pregador tem mais poder e mais validade que a figura de Jesus. Coloca, não, é simples. O ano passado, o presbítero Wallace, congregação da Passagem, convidaram o pastor, como é que é o nome do pastor? Eliseu Viana. Irmão, quando eu cheguei na congregação da Passagem tem pouquinha gente. Quando eu cheguei na congregação da Passagem, que eu passei com o carro para poder estacionar, eu já fiquei assustado. Tinha gente na rua, tinha gente no hall e tinha gente dentro da igreja, super lotado. Eu olhei assim, eu falei, será que é a nossa congregação? Eu só não perguntei porque foi eu que tinha acabado de fazer as obras, eu conhecia aquilo muito bem. Falei, será? E era. O cartaz do pregador tem gente indo na nossa congregação que nunca foi. Isso é antropocentrismo, irmão. É por isso que eu disse que uma das coisas que eu percebi é que o nível da adoração é um nível baixo. Exemplo, nós vamos fazer uma marcha para Jesus aqui no mês de setembro. Mês de setembro, nós vamos participar. Marcha para Jesus em Valença. Já tem a data, se não me falha a memória, é no feriado, ou antes do feriado, 7 de setembro, um negócio assim. Sabe qual é a nossa maior luta para fazer uma marcha para Jesus? Arrumar um cantor famoso. Porque se não arrumar o cantor famoso, ninguém vai. Agora me responda, o cantor famoso tem mais moral, empolga mais, anima mais, influencia mais do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Estou exagerando? Isso é uma prova de que o nível de adoração a Deus está abaixo do mínimo. O culto antropocêntrico é o culto que tira Jesus do trono e coloca o homem. Irmãos, a grande verdade é, a gente precisa questionar a música, a letra, quem canta, o balançar do corpo e perguntar, isso foi feito realmente para Deus? Ou isso foi feito para mexer com a emoção do povo? Ou isso foi feito para satisfazer o ego do homem? É só olhar a liturgia da igreja. É campanhas, graças a Deus, tem muitos anos que a gente não faz, que fique registrado, que tem muitos anos que a gente não faz campanha. Estamos fazendo essa porque Deus nos direcionou, mas é só olhar a liturgia das igrejas que você vai ver que é campanhas em cima de campanhas, é chave, é portas abertas, é cura divina, é prosperidade, são os coaches da vida, ensinando como se dar bem, como ficar rico, como ser bem sucedido. Nós devemos questionar tudo isso, se tudo isso de fato é para Deus. Presta bem atenção no que vou dizer. Nós, pastores, aqui tem 5 pastores: pastor Zéias, pastor Paulo Sérgio, pastora Sônia, pastor Wallace, pastor Edson. Tem 5 pastores aqui. E tem um monte de pregador. Presta bem atenção no que vou dizer. Nós precisamos pregar mais sobre o que ele fala e pregar menos do que ele faz. Falar mais do que ele fala e falar menos do que ele faz.
Nós precisamos falar mais as verdades que a igreja precisa ouvir e falar menos as mentiras que a igreja gosta de ouvir. Nós, pastores, pregadores, não podemos dar o alimento que a igreja quer. Nós precisamos dar o alimento que a igreja precisa. Sai daqui e entre em alguma live da vida com algum profeta aí. Um dia desses eu assisti uma live com quase 1000 pessoas. Online ou ao vivo? Ao vivo? Quase 1000 pessoas ao vivo. Era revelação através de revelação. E quando o Pix caía, a revelação era soltada. Irmão, uma live com quase 1000 pessoas. Irmãos, tudo mentira do diabo. Tudo mentira. E mais de 1000 pessoas acompanhando aquilo. Esse Deus curandeiro, esse Deus Papai Noel, esse Deus abençoador, essa coisa, o que você veio buscar aqui, meu irmão? Jesus está aqui para te dar a sua bênção. A pergunta não é essa. O que você veio fazer aqui? Hoje é noite de porta aberta, hoje é noite de vitória, hoje é noite de prosperidade, hoje é noite de cura divina. Essa não é a pergunta a se fazer. A pergunta a se fazer, meu irmão, o que você trouxe para apresentar no altar nesta noite? Qual é o sacrifício que você trouxe para entregar para Jesus nesta noite? É essa a pergunta que temos que fazer. Nós precisamos voltar ao culto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, o meu culto não depende disso. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei o seu nome. Precisamos voltar ao culto de Abacuque. Precisamos voltar a fazer o culto, os cultos que Jó fazia. Perdeu a família, perdeu as riquezas, perdeu os bens, perdeu as posses, perdeu os amigos, perdeu os filhos, mas ele dizia: o meu culto não depende disso. O meu culto não depende disso. E ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quer ver como o nosso culto anda? Compara o nosso culto com o culto dos irmãos, dos nossos irmãos da África. O nível de adoração entre nós e eles é muito diferente. É muito diferente. Aí, quando você olha para os africanos, você percebe que eles não têm nada. E quando você olha para a igreja brasileira, você percebe que a igreja brasileira é rica, tem tudo. Mas a adoração a Deus não tem nada a ver com o não ter ou com o ter. A gente adora simplesmente porque no trono do nosso coração tem alguém sentado, e ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pedro disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda.
Essa era a igreja que adorava. Não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha o poder de Deus. A igreja do hoje, ela tem prata e tem ouro, mas o levanta e anda em nome de Jesus, ela não tem mais. Por qual razão? Muitas vezes tiramos Jesus do trono. Estamos fazendo cultos aonde Jesus nem no trono está. É deplorável, é triste, mas é verdade. Primeiro, nós tiramos Deus do trono quando o nosso culto é antropocêntrico. Segundo, nós tiramos Deus do trono quando cultuamos a anjos. Já foi muito preocupante essa questão, porque tinha muito anjo na igreja há um tempo atrás. Muito anjo. Anjo voava, anjo passeava, anjo curava, anjo batizava, anjo tocava, anjo carregava bandeja, anjo trazia água, e era anjo para tudo quanto é lado, o povo glorificando e adorando, uma verdadeira bagunça. Graças a Deus, nós melhoramos, mas eu quero dizer, os anjos de Deus estão aqui. Os anjos de Deus estão aqui, só que nós aprendemos. Quem ocupa o lugar central da nossa adoração é Deus. Quem está sentado no trono é Deus. Aqui não tem anjo, não tem Miguel, não tem Gabriel, não tem serafins, não tem querubins. Nenhum deles se fez carne e habitou entre nós. Nenhum deles morreu na cruz. Nenhum deles derramou o seu sangue para resgatar sua alma. Nenhum deles ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum deles disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Nenhum deles perdoa pecados. Nenhum deles tem poder para salvar a alma do homem. Nenhum deles tem poder para levar a sua alma para o céu. Nenhum deles está assentado no trono. Só que está sentado no trono, e Ele é o nosso Deus. Sempre será digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Número 2, nós tiramos Deus do trono quando cultuamos a anjos. Número 3 e último, nós tiramos Deus do trono quando se envolvemos com o misticismo e o sincretismo religioso. Eu estou falando de duas coisas, dois fenômenos que são completamente diferentes, distintos. Presta atenção para você entender, porque isso é muito sério e isso prejudica a nossa adoração. Primeiro, misticismo. O que é misticismo? Misticismo é a busca incansável, é a busca louca, é a busca desesperada por uma experiência pessoal e particular com o divino, sem observar a experiência religiosa convencional. O que é misticismo? Misticismo é um fator que entra na mente da pessoa. Eu conheço uma pessoa lá perto da irmã Sônia que viveu uma doideira dessa. O cara se enclausula, entra para dentro de casa, não ouve o pastor, não ouve o seu líder, não ouve o que diz a Bíblia, não segue as experiências bíblicas, as revelações bíblicas. Ele, em sua loucura, ele diz: eu quero ter uma experiência pessoal com Deus. E isso, irmãos, é extremamente perigoso, porque isso aconteceu com Maomé, que fundou o islamismo e tem mais de 1 bilhão de seguidores no mundo. Isso aconteceu
aconteceu com Buda, que fundou o budismo e tem mais de 800 milhões de seguidores no mundo. Isso aconteceu com Charles Russell, que fundou as Testemunhas de Jeová e tem quase 1 milhão de seguidores no mundo. O misticismo tira Deus do trono do nosso coração. O misticismo tira Deus do trono do nosso coração. Sabe quem a gente coloca? A gente tira Deus e coloca o nosso eu. Aquilo que a gente quer. O nosso ego. Isso é misticismo. Segundo, sincretismo. O que é sincretismo? É a mistura de elementos de outras religiões em nossas crenças. Exemplo, a igreja tem muito sincretismo. Vou dar um. Páscoa, que a gente gosta tanto. A Páscoa não é um rito nosso, não é um rito do cristianismo. A Páscoa é um rito do judaísmo. E nós trouxemos para o nosso meio. Isso é sincretismo. É pegar práticas de outras religiões e trazer para a nossa crença. Exemplo. Vários orixás do candomblé são associados ao catolicismo. Não é do catolicismo, mas foram tragas para o catolicismo. Por exemplo, Ogum do candomblé é associado ao São Jorge da Igreja Católica. Iemanjá do candomblé é associada a Aparecida do Norte. Você achou que eu ia falar nossa, né? A Aparecida do Norte. Isso é sincretismo. O que eu quero dizer para os irmãos? Tudo o que Deus nos deu através da revelação da sua palavra é suficiente para a gente ganhar o mundo inteiro. É um erro muito grande quando nós trazemos de fora para poder implantar dentro da igreja, às vezes práticas que foram criadas em outras religiões e nós trazemos para dentro da nossa igreja. Eu concluo aqui para me fazer a conclusão geral. Misticismo, sincretismo, culto aos anjos, culto antropocêntrico, tudo isso tira Deus do trono, enfraquece a nossa adoração, mescla a nossa adoração, engessa a nossa adoração. Aí eu tenho que falar uma coisa triste. 54% dos pastores, Paulo Sérgio, Sônia, Wallace, Presbítero Edson, 54% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Aí se justifica esse nível tão baixo de adoração que nós estamos vendo. 90% dos crentes, olha aí, crente, pergunte de Deus, olha aí, 90% dos crentes nunca leram a Bíblia toda. Que mais? 95% dos crentes não tem costume de ler a Bíblia todos os dias. Primeiro, lembra do assentado que nós lemos e do sentado? Vou explicar. Porque não tem lógica eu fazer uma pergunta: Jesus está sentado no seu coração? Eu fiz por várias vezes essa pergunta que não tem lógica. Isso é uma pergunta que não tem lógica. Jesus não tem que estar sentado no coração de ninguém.
assentado no coração de ninguém. Está errado. Jesus tem que estar assentado no nosso coração. Qual a diferença? Sentado. Deixa eu explicar, te falar qual a diferença. Por que eu perguntei sentado? Isso é uma pergunta imbecil para quem é crente. Isso não é uma pergunta a se fazer. O senhor está maluco, pastor? Eu sou crente. Mas na prática, o que eu vejo na prática? Tem dia que a gente é crente. Tem dia que a gente não é nem tão crente assim. Tem dia que a gente está bem, mas tem dia que a gente está mal. Tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está empolgado para fazer a obra, tem dia que a gente não está, tem dia que a gente vai na igreja, tem dia que a gente não vai, tem dia que a gente dizima, tem dia que a gente não dizima. Eu falei, opa, essa não é a pergunta, porque parece que ele não está sentado, ele está sentado. Ele está sentado. Qual a diferença de sentar para assentar? Vou começar explicando. Presbítero Sebastião, presbítero Paulo Sérgio, vocês que são bons de obra, presbítero Araço, que é mestre de obra. A gente não senta tijolo. A gente não senta tijolo. Aliás, eu estou com o presbítero Gustavo. Cadê o Gustavo? Gustavo, eu estou com uma violência nos braços e eu quero bater o meu recorde. Eu quero assentar 1000 tijolos um dia. Quem tiver uma obra, ele bota 1000 tijolos e me chama um dia. Mas a gente, certo, para dizer você, a gente não senta tijolo, a gente assenta tijolo. Por que a gente não senta tijolo? Porque quando você senta, você está dando ideia do passageiro. Pode tirar. É só para hoje. É só por um momento. É só por um instante. Sentado. Já levantei. Já não estou. Agora, sentado. Quem quiser tirar um cochilo pode tirar e colocar no mínimo 10 minutos aqui. Assentado. Quem está sentado, ele é removível. Quem está assentado é irremovível. Por isso eu perguntei se Deus está sentado, porque eu percebo que tem dias que Deus está e tem dias que Deus não está. Mas não é o correto. Deus tem que estar assentado no nosso coração. Quando Deus falou com o povo de Israel, para o povo sair do Egito, Deus disse para o povo assim: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A terra prometida era rica em leite de cabras e em mel de tâmaras. Mas a história diz o seguinte: na terra prometida havia 7 espécies de produção agrícola. Primeira, me acompanhe, figo. Segunda, romã. Terceira, uva. Quarta, tâmaras. Quinto, azeitona. Sexto, cevada. 7, trigo. A terra era rica nesses produtos agrícolas. Pois bem, quando o povo saiu do Egito, muita gente ficou com saudade. Saudade do quê? Das cebolas, dos pepinos, dos alhos e de mais algumas outras coisas. Cebola, pepino, alhos. Sabe como se colhe cebolas? Só para você ver o nível que Deus te colocou e você ainda não se percebeu. Sabe aonde dá cebola, pepinos e alhos? No chão, na terra, embaixo. Deus falou para o povo: vocês viveram por mais de 40 anos embaixo.
mexendo com a terra. Estou elevando vocês para um nível muito maior. Aonde é que se colhe figos, uvas, tâmaras? Em cima. Em cima. É esse o nível que Deus te colocou. No Egito é no chão. No Egito é na terra. No Egito é embaixo. Mas com Deus o nível foi elevado. Agora é no alto.